Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Boa noite, estamos juntos a partir de agora com mais um programa do Conexão Campina. Prazer estarmos juntos e vamos até às 20 horas trazendo entrevistas, opinião, o mundo conectado com Campina Grande. Eu sou Edson Pereira e estamos juntos aqui pela TV Nordestina, pelo canal 179 da rede Brisanet de TVs, mais de 1.000 municípios recebendo o sinal da Brisanet, mas também você acompanha pelo YouTube ou pelo Instagram ou Facebook, TV Nordestina Oficial. É um prazer estarmos juntos nesta noite, desejando a você muita paz, alegria, saúde e sucesso. Lembrando que nós estamos num período eleitoral e por isso nós evitamos falar em política partidária nesse momento. Depois das eleições, estamos a poucos dias das eleições, do dia 6 de outubro, e aí a gente pode entrevistar político com mandato, mas também falar da política partidária como um todo. Nesse momento, nós estamos recebendo em nossos estúdios, na noite de hoje, o coordenador do PROCON Municipal de Campina Grande, o ex-vereador Valdeni Santana. Valdeni Santana, que é bancário, é formado em contabilidade pública e tem uma longa e extensa folha de serviços prestadas a Campina Grande. Muito boa noite, Valdeni, prazer recebê-lo e um desafio muito grande coordenar um órgão tão importante para a economia do nosso município. Boa noite. Boa noite, Edson Pereira. Boa noite, telespectadores do programa Conexão Campina. Também uma satisfação poder estar à frente de um órgão que tem essa premissa de buscar proteger o consumidor nessas relações consumeristas e trazer um olhar mais humano para as relações, para esses conflitos e buscar de forma administrativa a solução desses conflitos. E dessa forma temos buscado de forma assertiva melhorar a qualidade do serviço que o PROCON presta para a cidade. Valdeni, nós sabíamos que o PROCON de Campina Grande ele é reconhecido a nível nacional pela sua folha de serviços, pelos seus serviços prestados à sociedade, mas ele estava apagado ou distante da comunicação. A sua chegada ao PROCON trouxe uma nova roupagem, uma nova dinâmica para o órgão, e em que você se baseou para tentar abrir as portas do PROCON para Campina Grande? Algo que eu aprendi em gestão é que você deve sempre buscar conhecer as melhores práticas, as melhores ações daquele segmento. E eu tive a oportunidade e ao assumir o PROCON, eu busquei saber quem era o melhor PROCON do país, quem tinha a melhor política de defesa do consumidor, a melhor gestão sendo implementada no país. E me fui informado que seriam os municípios de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Uberlândia, em Minas Gerais. De pronto, fui fazer uma visita administrativa e institucional e conhecer as melhores práticas desses locais. Em Santa Maria eu não fui, em virtude desses problemas lá de inundação, e os problemas que o Rio Grande do Sul enfrentou, mas fui até Uberlândia. E lá nós tivemos o conhecimento da gestão, como era feita naquele local. E, lógico, adequando a realidade do nosso município e mantendo o que já vinha sendo feito também de interessante. Foi nessa visita que fizemos a Uberlândia que surgiram também as ideias dos acordos de cooperação técnica. Hoje o PROCON de Campina Grande ele tem acordo de cooperação técnica firmado com a Agência Nacional de Petróleo e com a Agência Nacional de Saúde. O que representa esses acordos de cooperação efetivamente em defesa do consumidor de Campina Grande? Eu vou falar algo aqui que
pouca gente tinha feito essa discussão e esse debate. As pessoas entendiam, vou dar um exemplo, quando havia o reajuste da gasolina. As pessoas compreendiam que se aumentasse 20 centavos lá na Petrobras, teria que ser só 20 centavos na bomba. E, de fato, isso não pode ocorrer, porque existem outros custos que são incluídos no preço do combustível. E a lei fala em aumento abusivo. O que é aumento abusivo? É você, depois de verificado os custos para a venda daquele produto, você não poder superar 20% de ganhos. Seria acima de 20%. Hoje, por exemplo, em Campina Grande, ele tem um reajuste de torno de 12,5% em cima do custo da produção, que aí envolve o deslocamento do combustível, folha de pessoal. Então, isso foi um debate que a gente fez, foi um debate árduo, porque muitos PROCONs do país passam para a população que, ao fiscalizar esses postos e notificá-los, ocasionaria alguma multa para um proprietário de posto de gasolina. E uma coisa que a gente tem que dizer, o PROCON não trabalha com precificação. O PROCON não tem essa competência de controle de preço. Não existe essa competência. Nós não temos mais a tabela da SUNAB. E uma coisa que nós trouxemos à baila para as pessoas não ficarem se iludindo, porque nenhum posto de gasolina no município de João Pessoa, no município de Patos, no município de Cabedelo, baixou o preço do combustível porque foi fiscalizado pelo PROCON. O que o PROCON agora tem competência, o PROCON de Campina Grande agora tem competência, é para trabalhar sobre a qualidade do combustível. Por quê? Porque ele tem um acordo de cooperação técnica firmado com a ANP. Então, o fiscal do PROCON, ele é fiscal da ANP. Então, o fiscal do PROCON, ele pode verificar o percentual do álcool na gasolina, ele pode verificar a qualidade do óleo motor, que geralmente existe aquelas promoções, e tem muitos óleos que você utiliza no motor de origem duvidosa. Então, hoje, com a qualificação do fiscal do PROCON pela ANP, o fiscal do PROCON pode fazer essa avaliação. Inclusive, nós já tivemos aqui na cidade a visita de um especialista da ANP trabalhando, fazendo a qualificação técnica com o corpo de fiscais do PROCON. Então, é um debate que às vezes era feito até na própria imprensa, que não trazia uma informação correta, uma informação apropriada. Porque as pessoas tinham essa impressão de que aquela fiscalização, que toda vez que ocorria o aumento da gasolina, ia interferir na prática do preço. Vocês não multam os postos, mas podem multar os bancos. Exatamente. No caso aí, sobre a fila. São leis que vocês regulamentam e que vocês fiscalizam. Existe uma lei municipal sobre a lei das filas. Existe a má prestação de serviço também estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Não é que hoje a gente pode multar o posto se ele vender uma gasolina de péssima qualidade, vender um óleo motor de péssima qualidade, a gente tem como verificar, coletar a amostra, mandar para o laboratório da ANP em Salvador, e aí tem uma multa na ANP e uma multa no PROCON administrativamente. Então, o que a gente não trabalha é sobre precificação. A gente não tem poder de intervenção na regulação dos preços. Mas se vocês perceberem uma cartelização? Inclusive, aí a gente pega, se for verificado isso em pesquisa, a gente tem que acionar o Ministério Público. Aí a competência civil, da Polícia Civil. Mas no caso, a cartelização, existe muito isso. O eu ouvi falar, o eu acho, mas foi verificado. Na última pesquisa, 32 postos praticam preço, acho que 6,19 em Campina Grande. Isso. Mas encontrado gasolina aqui em Campina Grande a 5,97. Então as pessoas precisam fazer o seu papel de abastecer no posto que vende mais barato. E aí uma forma de você acabar com o cartel ou com alinhamento de preço, seja lá o nome que as pessoas gostam, deem a isso. Mas estimular o livre mercado é isso. É você abastecer no posto que vende mais em conta. Inclusive, foi uma coisa que eu inovei lá no PROCON. Eu estou divulgando o posto de gasolina que vende a gasolina mais barata da cidade. Se você for lá no site do PROCON, tem o item pesquisa e a orientação para a assessoria do PROCON. Nesse período a gente não faz a divulgação institucional, mas no pós-eleição, antes da eleição, a gente, no período que podia, a orientação é divulgar o local que vende a gasolina mais barato para que as pessoas saibam o local que vende mais barato. Inclusive, estamos já há algum tempo, e em virtude desse período eleitoral, nós não efetivamos a contratação em negociação com a FIP, que é a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, que faz aquela tabela, precificação dos carros, para a gente transformar o PROCON de Campina Grande em PROCON digital, digitalizar tudo. Aí você vai ter na palma da sua mão, no aplicativo, fazer a denúncia, acompanhamento processual, atendimento no site.
tudo isso de forma digital. Ô Valdeni, a estrutura do PROCON hoje, ela atende mais ou menos a quantas pessoas por dia? Em média, nós temos em torno de 30, 40 atendimentos presenciais. Fora as Foram as ligações. Eu acho que o último levantamento deu 1.700 e pouco, 1.783. Não, todos os atendimentos. Por mês. Até o mês retrasado, eu acho. Eu não tenho esse atual, não. E quais são as principais queixas, Valdeni? Nós divulgamos, inclusive, o ranking das empresas mais reclamadas. A empresa mais reclamada no âmbito do município, ora tem sido a CAGEP, ora tem sido a empresa Claro. Inclusive, isso está divulgado em matéria, no site do PROCON institucional, a gente divulgou o ranking das 20 empresas mais reclamadas da cidade. Dentro da estrutura, vocês contam como é a estrutura do PROCON? Nós temos o corpo de estagiários, né, que são responsáveis pelo atendimento. Nós temos um supervisor de atendimento. Nós temos a dívida ativa, que é o controle de execução, de cobrança, de remessa para a Procuradoria do Município. Nós temos a Conju, que é onde é emitido os pareceres jurídicos. Nós temos a gerência de fiscalização e nós temos a gerência administrativa. São 4 gerências e o coordenador. Com isso, vocês conseguem dar todo o atendimento? Nós precisamos informatizar rapidamente. É algo que é urgente. Eu assumi em janeiro, mas foi muita coisa que a gente já fez, já executamos. Instalamos, inclusive, lá o primeiro prédio da prefeitura com energia solar. Então, instalamos energia solar adquirimos novos veículos, alugamos novos veículos para fiscalização, aumentamos o valor da bolsa estágio, do estágio do PROCON, uma forma de até beneficiar socialmente esses estudantes. O valor era 906, nós aumentamos para 1.370, então melhoramos a bolsa, aumentamos o número de estagiários, então nós criamos esse ambiente lá favorável de trabalho, né? Enviamos os fiscais do PROCON para fazer um curso de qualificação em Uberlândia, então teve os fiscais, os gerentes estão sendo em constante qualificação. Estamos investindo no corpo efetivo também do órgão, qualificando todos esses fiscais, inclusive deveremos ter um grupo de fiscais, agora fiscais femininas, indo ao Rio de Janeiro participar do Encontro Nacional do Sistema de Consumidores. Então a gente tem investido na qualificação desse corpo. Valdeni, diante desses desafios, você é um político que esteve com mandato até bem pouco tempo e foi convidado antes para assumir outros cargos dentro da gestão e terminou indo para o PROCON. Em termos de sua vivência política, como bancário, eu tenho certeza que você se adaptou, está dentro daquela regra. Mas como político, para se adaptar a uma estrutura como essa? Eu achei mais tranquilo do que o parlamento, assim, porque lá você vai gerir, é diferente. No parlamento você pede, você cobra, você exige, mas você não decide, você não manda em nada. E ao assumir a coordenação, você tem um poder de gestão. Mesmo sendo uma coordenação, a gente não tem status de secretaria, mas a coordenação ela tem várias responsabilidades, várias gestões que ali nos dá aquela autonomia de executar políticas públicas, como esses acordos de cooperação técnica. Hoje nós temos um acordo com a Agência Nacional de Saúde e que, inclusive, nós estamos fiscalizando de perto as operadoras de plano de saúde. Inclusive, em breve, já está pronto para ser encaminhado para a gráfica o compartilhamento de uma cartilha sobre os seus direitos com relação aos planos de saúde. Muitas pessoas reclamam desses planos de saúde, do péssimo atendimento, e a gente tem feito uma fiscalização ostensiva, a gente tem buscado acompanhar de perto essas situações, buscando defender o consumidor, que ele é a parte mais vulnerável nessa relação. E esses planos de saúde estão no alvo, estão no radar do PROCON. Nós estamos também tendo uma atenção especial com os idosos, que são vítimas de créditos consignados fraudulentos. Então, muitos idosos são vítimas dessas operações que não autorizaram. O Valdeni, pronto, você tocou nisso e quando a gente abre para esse leque, o PROCON também é um órgão muito procurado para as pessoas atingidas por golpes financeiros, golpes na praça. Como é que tem sido a atuação do PROCON em relação a esses golpes, principalmente atingindo, como você colocou muito bem, os idosos dentro do sistema financeiro? Como eu costumo dizer que um consumidor informado é um consumidor protegido. Nós estamos dando início a um trabalho de informação e de conscientização.
e sendo enérgicos com aquelas empresas que tenham cometido alguma infração. As multas nós têm sido multas pesadíssimas. Prejudicou qualquer idoso, a gente vai aplicar uma multa estratosférica, o máximo que puder ser aplicado, para que aquilo não se repita. Mas os golpes continuam acontecendo? Continuam acontecendo, até porque é um negócio muito rentável, né? Assim, as pessoas precisam ter muito cuidado nessas operações de crédito, que acompanhem os seus pais, acompanhem os seus avós nessas operações junto aos bancos, junto às operadoras de crédito, junto às essas fintechs. Acompanhe, não deixe seu pai, sua mãe sozinho não, acompanhe de perto, estejam monitorando de perto. É o conselho que a gente tem dado, porque não é fácil essas pessoas que são arrimo de família ter uma renda comprometida durante um longo prazo. O Valdenir, você como bancário também e trabalha no sistema financeiro há muitos anos, mas também tem o lado político, como eu disse. Como é que você tem visto essa questão desses jogos e esse endividamento que tem pego parte muito importante da sociedade? Inclusive, existe uma política dentro do sistema de proteção do consumidor que é um núcleo de apoio ao superendividado. Nós ainda não instalamos esse núcleo de apoio ao superendividado aqui na cidade, porque nós precisamos melhorar o espaço físico. Mas é algo alarmante, inclusive vítimas desse crédito consignado, não só dos jogos, mas desses créditos consignados fraudulentos, mas essa questão das bets também a gente precisa ter uma atenção especial, mas tudo parte do pressuposto, Edson, que a gente tem que informar a população. Essa fala aqui, essa conversa que a gente está tendo, ela é fundamental para que as pessoas sejam prudentes, sejam cautelosas. Cuidado, como diz o ditado popular, quando há esmola demais, desconfie, né? Seja sempre prudente. Tendo essa prudência, você evita muita coisa, porque aqui existe muitas das vezes o espertalhão, porque às vezes a oferta fácil ela é atraente. Cuidado com a oferta fácil. Adiante do que está acontecendo, o PROCON também está de olho nessa questão, principalmente na questão do endividamento. E existe um núcleo de apoio ao superendividado, que é algo que a gente deve implantar aqui também, que, como eu disse, nós estamos vendo essa questão do espaço físico para implantar lá no local. Foi adquirida uma casa ao lado do órgão, do lado do prédio atual do PROCON. A gente tenta fazer essa reforma para implantar o núcleo de apoio ao superendividado. Inclusive, existem recursos federais destinados para isso. Quando você, inclusive algumas vezes eu conversando com você na Câmara, você me falava sobre esse superendividamento. Quando o cidadão, vamos supor, eu vou pegar aqui o Banco do Brasil, eu fiz empréstimo e estou me sentindo no limite. Você deve procurar. O que pode acontecer? Administrativamente, eles têm as políticas de renegociação de dívida, mas você também pode procurar o PROCON para buscar administrativamente tentar uma solução. Partindo para o PROCON, tentou administrativamente no banco, tentou no PROCON, não conseguiu, você pode buscar a justiça. Você pode buscar uma negociação por via judicial. E aí existem auditores também na própria justiça, peritos que fazem essa avaliação, mas em breve nós queremos aí a importância do núcleo de apoio ao superendividado ser implantado no PROCON, que o superendividamento, a gente, enquanto vereador, eu falei muito sobre o elastecimento do crédito consignado, das parcelas, não aumentar a margem, mas aumentar o prazo. Né? Ao invés de aumentar para 30%, 40%, coloca para 120 meses, diminui a margem e as pessoas ficam mais folgadas. Então são medidas simples que podem ser feitas, mas com a implantação do núcleo de apoio ao superendividado, a gente vai poder dar esse suporte técnico para o superendividado e buscar administrativamente resolver essas negociações. Porque existe também a prática, hoje eu falei aqui dos juros abusivos, existe a prática do preço abusivo e isso pode ser verificado com avaliação de custo, com avaliação da operação. Isso é verificado pelos especialistas da área se há o abuso ou não. Se você se sente lesado. Porque é uma coisa hoje que mexe com a sociedade. Exatamente. Principalmente com o aposentado e o funcionário público. Tem funcionário público que está ficando com menos de 30%. Não, a lei estabelece 30%. Se extrapolou 30%, pode procurar o PROCON. Então é boa essa informação. Se extrapolou 30%, você não pode ter sua renda comprometida acima de 30%. Nenhum servidor,
nenhum cidadão pode ter sua renda comprometida acima de 30%, seja qual for a modalidade de crédito. Se for Tu crédito, sabe que pouca gente sabe dessa informação que você está dando, né? Se for crédito automático, crédito consignado, qualquer modalidade de crédito, nenhum cidadão ele pode ter comprometido a sua renda acima de 30%. Se ele estiver ficando lá no banco 50% da sua renda, o gerente ele tem obrigação de adequar, de reparcelar, de renegociar. Sem prejudicar a questão da vida financeira. Exatamente, tem que se enquadrar em 30%. Não pode superar 30%, não. Você tem um direito isso é uma informação que você sabe, pouca gente sabe, né? Todo o cidadão tem o direito de renegociar suas dívidas e ficar dentro dos 30%. Então aí isso você precisa saber, porque é uma informação pouquíssimas pessoas sabem. Que se você tem um endividamento acima dos 30%, você pode recorrer ao PROCON. Pode. Administrativamente os bancos eles são obrigados a fazer isso, eles são passivos de multa. Se eles não fizerem, você pode formalizar uma denúncia. Ô Valdenir, eu tenho uma dúvida e o povo também tem. Uma multa do PROCON, para onde vai esse dinheiro? Pronto, aí, inclusive, eu fiz essa discussão legislativa com o senador. Eu me lembro. Com o senador frente sobre isso, porque essa multa eu acho que deveria ter um percentual para o consumidor. Mas ela é revertida para o Fundo de Defesa do Consumidor. Do PROCON, e esse fundo ele é utilizado em aplicação de políticas públicas, né? Não é para salário, não. Para que ninguém entenda não. O único recurso desse fundo ele é utilizado, a única despesa que a gente tem lá é com estágio, são os estagiários, são pagos com recurso desse fundo. E existem 2 contratos. Temos um contrato de material gráfico, que material gráfico é confeccionado em quantidade e com frequência. E nós temos 2 padarias, porque tem os eventos, as cerimônias que são realizadas que precisam estar sempre contratando. Então, as despesas do PROCON são exclusivamente essa. Pela emenda constitucional que foi aprovada no final do ano passado, 30% do que é arrecadado pelo PROCON hoje é revertido para o município. E esses 30% aí você pode voltar em serviços de saúde. Qual foi a experiência que em outros serviços também, educação, saúde, segurança na Guarda Municipal, o que foi que a gente aprendeu lá em Uberlândia com relação a isso? Porque nós temos recurso suficiente. Hoje o fundo conta acho, com 9 milhões. E nesse debate a gente fez como a gente usa esses recursos. E lá em Uberlândia, sobre a aplicação dessas multas, a gente está em estudo agora, são os acordos, os termos de ajustamento de conduta. A empresa, ao invés de pagar aquela multa, ela instala ar-condicionado na escola tal. Na escola tal. Ela vai e coloca internet grátis numa feira. Entendeu? Então, assim, a gente está começando a fazer. Transformando para que o cara sinta no Exatamente. Bolso os erros cometidos. E aí a gente vai tentar transformar isso para casa. Para o posto de saúde ter ar-condicionado. Aí são multas que a gente começou a trabalhar nisso. A gente conversou com a Samsung. Algumas empresas se recusaram, mas existe uma conversa também com acho que o Cartão de Todos e outras empresas, então estão com acordo de termo de ajustamento de conduta em andamento. Mas nesse aspecto, em virtude do período eleitoral, a gente não temos avançado por causa da questão da política pública. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, é rapidinho. Na volta nós vamos falar um pouco da vida de Valdenir. Ele que, como eu já disse, é bancário, formado em contabilidade e tem uma vida pública e política em nosso município. É rapidinho o intervalo. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas.
friozinho de Campina, uma novidade quente é o Atacadão Farias, com oferta para toda a gente. Uma parte do balcão que é gelado de verdade são os frios embutidos, cheios de diversidade. Toda semana é oferta durante um dia inteiro. Vários itens com desconto. Quem chega, leva primeiro. A temperatura baixa, os preços baixam também. Atacadão Farias e Balcão Farias, preço bom, aqui tem. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos romeiros. Conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã. A missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Um repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. A programação da TV Nordestina recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, através do ICMS Cultural do Governo da Paraíba. As empresas Rede Compras, Atacadão Farias, Vitamassa e Café Aurora são parceiras e apoiam esse projeto. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o Conexão Campina, né? Trazendo temas de cultura, de política, de esporte. Aqui vai ter de tudo, viu? Eu faço questão de evitar política, mas nós somos animais políticos por natureza. E estamos com Valdenir Santana, coordenador do PROCON Municipal, ex-vereador de Campina Grande. Valdenir, em termos
de política, não vamos falar da política municipal, até por uma questão de problemas, nós estamos no período eleitoral. Mas o cenário nacional tem mostrado que o Brasil tem tido problemas econômicos sérios. Nós estamos aumentando nossa dívida pública, a partir do momento que também nós estamos tendo problema com o aumento da folha de funcionários, de administrativo, e nós estamos tendo problemas de juros altos. Como é que você tem visto o quadro nacional, você que nunca se furtou a fazer essa análise? Preocupação, assim, onde tem um adágio popular também que diz assim, sendo para bem objetivo, para as pessoas entenderem, de onde se tira e não se bota, logo se esgota. E o orçamento público é como o seu orçamento doméstico. Nós não podemos gastar mais do que a gente ganha. Porque senão você vai entrar no CDC, vai entrar no cheque especial, vai reparcelar dívida, vai contratar empréstimo, e aí você vai criar uma série de problemas. E o que nós percebemos é um gasto desenfreado, e você aumenta os juros para que diminua-se o gasto, para que as pessoas deixem de consumir, e aí você tem uma economia mais estável. Então o instrumento dos juros altos é para isso, é para diminuir a atividade econômica. A preocupação que o governo sinaliza quando ele não contém esse gasto, o aumento de folha de pessoal, é uma preocupação gigantesca, porque isso vai herdar para futuros governos. E aí eu vou usar uma frase que o professor Olavo de Carvalho falava. Ele dizia: o que um governo de direita geralmente faz é arrumar a casa para o governo de esquerda gastar. Pelo menos é o que está se mostrando atualmente, é isso, né? Nós estamos hoje observando que, e aqui, independente de política partidária, o Brasil soube enfrentar a crise da pandemia, a crise econômica, e mostrou resultados muito positivos. Existe uma responsabilidade. E por causa de questões ideológicas, hoje nós estamos observando se fazendo o contrário. O problema, quando você faz política e economia, é que o problema é cultural. Enquanto as pessoas não entenderem que não podem gastar, eu vou trazendo para o orçamento doméstico. Enquanto sua esposa, seu marido não entender que ele deve gastar menos do que ganha, a família toda vai padecer, vai pagar. Então, culturalmente, as pessoas precisam aprender a não gastar mais do que ganha. Isso vale para a política, para o orçamento público. Então, nós temos um grupo cultural com um viés ideológico bem definido, que eles acreditam no desenvolvimento econômico através do investimento público. Só que esse dinheiro, não existe dinheiro público. O dinheiro que vai para o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, eles não produzem nada. Eles arrecadam da população, eles tiram daqueles que produzem através dos impostos. E gastam perdulariamente, e dessa forma acaba prejudicando a nação como um todo, o município, o estado, o país, porque da forma que você trata as contas públicas é a forma como você deve tratar o seu orçamento doméstico. Você não pode gastar mais do que ganha. Além de tudo, Valdemir, nós tivemos aí uma reforma tributária tão desejada pelo setor produtivo desse país, mas que foi tocada de uma forma tão errada que ela criou um imbróglio que nós não sabemos o tamanho do que vai acontecer quando ela entrar totalmente em vigor. Né? Existe uma discussão sobre os estados produtores, os estados consumidores, e um modelo que estava, ele é um modelo exaurido, isso é um fato, mas deveria ter ocorrido uma discussão maior, uma informação maior para a população, para que as pessoas ficassem cientes do que estava sendo tratado. Aquela guerra fiscal, hoje, ela não existe mais. Hoje não existe, em virtude da nova reforma, da reforma tributária. Você tem uma empresa aqui porque você tem os incentivos fiscais. Fica difícil hoje para os estados do Nordeste atraírem novas empresas, porque a figura do benefício fiscal, ela praticamente deixa de existir. E outros pontos que precisavam ser explorados e mais divulgados, para que as pessoas tomassem ciência do que estava ocorrendo. É lógico que o modelo que existia era exaurido, precisava ser superado. Mas nós precisamos entender, como eu disse, o orçamento público é simples, Edson. As pessoas não podem gastar mais do que ganha. O prefeito não pode gastar mais do que entra. O governador não pode gastar mais do que entra. O presidente não pode gastar mais do que entra. Só que as pessoas... A política pública, e aí eu vou usar mais uma vez a frase do professor Olavo, o problema não é político. O problema é cultural.
Nada existe na superfície, no debate político, que antes não esteja na cultura. O grande problema do debate político é que o debate político ele não está acontecendo como tem que ser, na base do diálogo, de análise, de estudo. Está sendo uma pressão de cima para baixo, porque ninguém é contra e ninguém é burro que não saiba que era preciso fazer uma reforma tributária no país. Era um ponto comum, todo mundo defende uma reforma tributária. Para quê? Para que se pagasse menos impostos, mas o que acontece é que nós vamos pagar o maior imposto do mundo com o IVA, né? Exatamente. E isso, falando ainda mais da preocupação que você coloca, da questão de estados produtores e estados consumidores, porque vai sobrar no futuro, se você só consome, quem vai lhe dar emprego? Exatamente. Como é que você vai consumir sem ter emprego? Né? Como é que você é o melhor e maior programa social é o emprego, né? A oportunidade de trabalho, que as pessoas precisam trabalhar. Costumo dizer, as pessoas não precisam de Bolsa Família, de auxílio gás, de auxílio isso ou aquilo. As pessoas precisam ter uma oportunidade. E eu pego esse debate com você aqui, até para que a gente possa discutir. Olha, é muito fácil nós falarmos que a capital paraibana, João Pessoa, ela pode aumentar o seu crescimento na questão de serviços, explorando o turismo. Ponto. Beleza. Vá dizer isso a Cochichola, lá no Cariri, que ela vai ter que investir em turismo e que ela, a partir disso, vai produzir riqueza não tem como. Suficiente para manter o povo lá. É complicado, é difícil, assim, um debate que a gente enfrentou enquanto órgão do PROCON na cidade. Nossa alta temporada em Campina Grande é o maior São João do mundo. Isso. É o período, as pessoas questionavam por causa dos preços que eram praticados no período do São João. E mais uma vez eu fui falar sobre a diferença de prática de preço abusivo, porque existiam os questionamentos sobre diárias de hotéis, sobre estacionamento, sobre o valor das bebidas, até valor de camarote que eles eram discutir. Mas não cabe ao PROCON trabalhar com precificação. O PROCON trabalha orientando. Nós temos alta temporada. O custo da coxinha ou do café vendido no aeroporto não é o mesmo da lanchonete de bairro, porque lá existe o aluguel da loja, lá existem outros custos. Os preços que eram praticados no camarote ou no hotel, alta temporada nossa, o preço praticado em João Pessoa, como você falou, no período de janeiro, ele vai ser maior do que o preço praticado no mês de abril, maio. Ele sempre vai ser, porque a alta temporada é janeiro. Então a nossa alta temporada é junho. E esse debate sobre incentivo ao turismo passa também por as pessoas entenderem a hora de consumir. E batendo nessa tecla, Campina Grande vai vivenciar nos próximos meses um debate e nos próximos anos uma decisão ela vai ter que tomar. Primeiro, o maior São João do mundo, claro, é um evento para atrair turista, mas a base de 80% de quem frequenta os eventos do maior São João do mundo, diga-se Parque do Povo, diga-se Sítio São João, diga-se as casas de shows, são de moradores locais. Então, vai chegar um momento em que esses preços, se baseado para o turista, ele pode espantar o consumidor local. O livre mercado ele se autorregula. Mas vai passar por isso. Uma coisa que eu fiz esse debate sobre o valor do estacionamento, estavam questionando que era R$70. Eu lembro disso. E numa fala que eu fiz na entrevista, eu disse, só estão cobrando R$70 porque tem quem pague. Quando você deixar de consumir, o livre mercado funciona dessa forma. Pare de comprar, que no instante o preço baixa. Quando houver isso que você está dizendo, o problema é que o cara coloca lá uma cerveja que você compra R$10, coloca 20, aproveita que é alta temporada, coloca 20, 25, aí vai lá o cara e compra. Se você não compra, toma uma água, você está boicotando. Isso é o livre mercado. Você obriga ele a baixar o preço da cerveja, você obriga ele a baixar o preço do estacionamento. Então, essa é a responsabilidade do consumidor. Porque existe o meio termo. Né? Existe o meio termo. Todo mundo sabe que você vai para alguns locais turísticos no Brasil. Exemplo, eu vou dar um Pipa. A maioria das pessoas com condições a menos que vão a Pipa se hospedam em Timbal do Sul, aonde o preço do hotel é mais barato. É simples. Agora, se você for para aquela vilazinha,
para tirar a foto, para consumir ali, você vai pagar o preço do turista. O certo é Fernando de Noronha, o pessoal fala muito sobre isso, sobre Fernando de Noronha, que os preços são abusivos. É só não ir. Quando você deixa de ir, você obriga eles a baixarem os preços. Quando você não consome, não vai naquele local, começa a boicotar, você obriga, aí volta para a questão do preço da gasolina. Quando você abastece no posto que vende mais barato, você obriga o cara que abusa, que pratica um preço mais alto, a ter que reduzir. Isso é o livre mercado, é a autorregulação. E aí cai num que eu ia lhe perguntar, educação financeira. Porque um cidadão com educação financeira, ele não se incomoda de andar 1 quilômetro a mais, mas abastecer mais barato. Eu conversei com o juiz, ele disse que não toma café, não paga um café no aeroporto de R$8. Isso eu não pago, eu sei quanto é. Eu compro café no supermercado. Então um juiz, se eles não tomam, essa é uma convicção dele. Por isso que eu digo que o problema não é político, o problema é cultural. O problema está na cultura. Se você tem a informação, você não vai ser vítima. Você vai dizer, não vou tomar café. Vou tomar uma água antes de chegar no aeroporto, vou tomar uma água em casa, vou tomar meu café em casa, mas eu não vou alimentar esse sistema. E aí obriga a repensar pelo menos. Dentro do PROCON, Valdeni, existe algum projeto para o futuro para chegar às escolas com a educação financeira? Existem vários projetos, como eu falei em off. Nós temos, como eu assumi o PROCON no final de janeiro, início de fevereiro, e aí esse período eleitoral acaba atrapalhando a execução de políticas públicas que nós desejaríamos implementar, mas nós vamos implantar o PROCON nas escolas, o Consumidor Mirim e outras experiências como o PROCON nas ruas. Nós fizemos o PROCON itinerante nos bairros, o PROCON nas ruas esteve nos bairros da cidade na Semana do Consumidor. Nós já estaremos presentes nas escolas com um projeto de educação financeira, consumidor consciente, e uma frase que eu gosto de dizer, que é um consumidor informado é um consumidor protegido. Muito bem. Olha, nós estamos com o Conexão Campina e hoje batendo um papo com Valdeni Santana, que é coordenador do PROCON Municipal de Campina Grande. Valdeni, você teve uma passagem muito forte pela Câmara Municipal de Vereadores e o sistema eleitoral brasileiro terminou punindo pelo erro dos outros, terminou 4 vereadores de Campina Grande perdendo seus mandatos e você estava entre eles. Qual o ensinamento, qual o que fica de um evento como esse? Edson, eu tenho uma consciência muito tranquila com relação a isso. Porque eu acho que existe uma política de inclusão feminina na política. Se você quer incluir mulheres, fazer com que as mulheres sejam candidatas, você disponibiliza recursos, dê dinheiro, no adágio, dizendo bem abertamente. Para você ter mulher candidatas nos partidos, você tem que ter dinheiro. O partido não tinha dinheiro. As mulheres não deram seguimento às suas candidaturas porque não tinham recurso. E aí cada uma fez suas opções políticas partidárias. E por causa disso, se você for fazer uma análise, tem mulher que teve 3 votos. E não foi considerada candidatura fictícia, né, digamos assim, por compor a chapa. E é uma discussão que vai ficar de eterno, porque eu acho que é mais uma discussão ideológica para dar uma satisfação à população, não à população como um todo, porque as pessoas não concordam. Se você conversar nas ruas, se você conversar com as pessoas não concordam com isso, as pessoas não concordam com esse evento. O que eu recebi de solidariedade, politicamente eu posso dizer que eu aumentei, eu cresci politicamente com esse evento, mas assim fica aquela lição de que você tem que estar muito atento às regras do jogo. Porque, às vezes, porque principalmente 2020, essa era uma regra nova. É uma regra nova. É uma regra. E as punições foram punições severas. Exatamente. E no meu caso, como eu era presidente do partido, eu fui considerado inelegível, uma inelegibilidade que não existe nem previsão legal, não existe lei que estabelece isso. A inelegibilidade ela só é aplicada para abuso de poder político e econômico. E não se enquadra fraude à cota de gênero, suposta fraude à cota de gênero, não se enquadra na lei da ficha limpa. Mas aí se decide e se prejudica a vida de alguém. Por uma questão ideológica, por uma questão cultural. Por um posicionamento cultural, por um posicionamento ideológico. Você tem
uma candidata que foi eleita, que é a queridinha desse segmento ideológico, que o partido dela teve uma candidata com 3 votos e uma despesa de R$25 mil. Então, é uma lição que fica, e por isso que eu tenho a consciência tranquila. Porque fica uma decisão, é uma decisão, como eu disse numa entrevista que eu dei logo após o julgamento, uma interpretação estranha. Diante disso, você tem acompanhado de longe a questão dessas eleições. Como é que você tem visto exatamente essa preocupação com a cota de gênero? Pode acontecer, nenhum partido desse está isento. Você pode muito bem cooptar, pode haver um adversário cooptar uma candidata dentro do outro partido, e aí? Eu vou dar só uma dica. Nós estamos pertinho das eleições. Até o dia, até uns 3, 4 dias antes, vai ser de vaca desconhecer bezerro. Pode haver, no aliciamento, principalmente de candidatas mulheres. Pode haver essa cooptação. Porque se eu tiro uma mulher, eu tenho que tirar 2 homens. E se ela zerar e dizer que não quis ser candidata, e aí? E tudo isso vai ter reflexo. Eu acho que você deve, a regra para ficar clara, deveria reservar a vaga e o recurso. Olha, tem 100 mil para esse partido. São 10 candidatos, tem que ter 3 mulheres. Tem 30 mil que só pode ser gasto com mulheres. Havendo ou não preenchimento daquelas vagas, está lá. Está lá. Havendo ou não preenchimento, aquele recurso está lá para ser disponível e utilizado. Acho que seria bem mais prático. Até a interpretação seria mais fácil e essa discussão não seria ad eterno. E evitaria até a má-fé, né? O pressuposto da má-fé das pessoas. Até porque é o seguinte, nós sabemos que uma eleição está interligada à outra. Concorda comigo? Exatamente. Ponto. A eleição de 2020, 7 mulheres se elegeram vereadoras em Campina Grande. Em 2022, nós elegemos 12 deputados federais homens. Nenhuma mulher para o Congresso Nacional. Nenhuma mulher foi eleita para o Congresso Nacional aqui na Paraíba em 2022. A lei já valia 2020, valeu para 2022 e não se elegeu nenhuma mulher para o Congresso. Eu estou falando de Senado à Câmara. Então, novamente, 2024, vai ter, porque o pré e o pós é que vai dar problema, porque o que está tendo agora são os jogos para eu vou atacar o partido tal, fulana, desiste. Porque a partir do momento que ela registrar a desistência, o partido vai ter que tirar 2 homens. Aí cai a votação. Ao cair a votação, a probabilidade de eleição de 1, 2 candidatos diminui. Quando não existir a questão, o pior, né? Fora as armações. Desista, e aí você coloca 24 pessoas, eu estou falando por Campina. 24 pessoas no risco. Eu acompanhei o julgamento de Fortaleza, onde 4 deputados do PL foram cassados. Já cassados no TRE local, estão em grau de recurso no TSE, que as candidatas lá, inclusive, tiveram 600, 700 votos e estão dizendo que não era candidata. Então, é uma coisa louca que precisa ser discutida. E aí, só que isso não acontece com deputado federal. Você já prestou atenção? Não. É uma coisa interessante. E, novamente, eu uso como exemplo... Isso não acontece com deputado. Você viu algum deputado federal cassado por isso? Eu uso como exemplo nós tivemos a questão de 2020. Nós tivemos uma cassação aqui de 4 deputados estaduais que acho que concluíram o mandato. Dos 23 deputados, dos 23 vereadores eleitos em 2020, 7 eram mulheres. Ou seja, pouco menos de 1/3. Pouco menos. Pouquinho. Algo quase 30% da cota foi estabelecida. Mas mesmo assim tiveram os problemas, foram cassados. Ao ponto de se caçar uma mulher. Em nome da garantia da cota de gênero, se caçou uma mulher. Ponto. É uma discussão. Não é uma discussão meio sem futuro. Aí, 2 anos depois da eleição, você tem uma eleição proporcional, aonde dos 12 deputados federais, 12 homens. E o senador, homem. Então, eu me pergunto, o que é que a cota de gênero protege?
questão ideológica. É uma satisfação ideológica. E aí nós estamos vivendo de ideologias. Exatamente. O problema é a cultura, né? Mas aí, Valdeni, diante disso, você foi convidado para coordenar o PROCON, e aí você teve que escolher. Você teve que se ausentar, se afastou do banco. Você, como vereador, podia trabalhar no banco. Podia acumular, porque havia compatibilidade de horário. Mas já com o PROCON você não pôde. Eu sou cedido, eu sou funcionário do Banco do Brasil cedido ao PROCON. Exatamente. E aí quais são os sacrifícios que você teve que fazer para assumir o PROCON? Eu acho que você perde a localização, né, de imediato. O banco ele pode me determinar para qualquer lugar da partir do meu regresso, que tenha vaga, ele pode designar o local que eu vou trabalhar. E no caso, essa seria a principal perda de ser cedido. Porque você tem uma localização que é sua, exatamente. E ninguém pode lhe tirar, aí você fica agora à mercê do banco. Exatamente, você fica à mercê do banco, o banco é quem determina para onde você deve ir. Assim, eu confesso que politicamente eu estou fazendo aquilo que Deus me designou para fazer. Não tenho aquele afã, não vejo política como um meio de enriquecimento. Naturalmente você passa a ganhar bem, porque os salários de um vereador, o salário de um deputado é um bom salário, mas eu nunca vi política dessa forma. Eu vejo política como forma de fazer esse enfrentamento ideológico. E aí por isso que eu estou também no PROCON. Porque no PROCON você tem um berço que era ocupado tradicionalmente por pessoas de esquerda, por pessoas com viés à esquerda, e eu sou declaradamente com viés à direita. Eu tenho um viés mais conservador, não nem de direita, eu acho que eu sou um conservador e busco aplicar o bom senso em tudo que faço, o equilíbrio, o bom senso, e respeitando aquilo que eu aprendi no passado e preservando para o presente. E o PROCON vem nessa linha de ideia, de pensamento, de execução daquilo que eu acredito. Eu acho que culturalmente ocupar esse espaço é até um marco na história da cidade, porque lá era um local utilizado de certa forma para demonizar aquele que produz. E nós não podemos, não é papel do órgão fazer isso, o papel do PROCON é dialogar, é mediar, é buscar administrativamente, proteger o consumidor e resolver esses impasses. Diante disso, você também planeja uma volta à disputa de um cargo político? Não penso, não. Assim, nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro instante, naturalmente, como a gente está inserido no poder público, a gente não tem destino no controle do seu destino. Brasília? Ela está em grau de recurso, mas como a decisão, até a própria inelegibilidade, ela não existe uma previsão legal, eu poderia fazer essa discussão, mas eu optei por não fazer essa discussão, optei por me abster. Como eu disse, eu entreguei mais do que recebi, né? É assim, quando você se doa mais do que recebe, fica uma certa frustração nesse aspecto. Mas deu tempo, o futuro a Deus pertence. Mas inicialmente eu não tenho essa pretensão, não. De retornar à vida pública. Não tenho essa pretensão, não. Interessante. Muito bem, Valdeni, agradecer sua presença, desejar sorte no PROCON, porque o seu sucesso lá é o sucesso da fiscalização do trabalho. Mande o meu abraço a todos que fazem parte do PROCON. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui divulgando as ações do órgão e, como eu disse, um consumidor informado é um consumidor protegido. Seja prudente, busque se informar, busque ter conhecimento para que você se proteja nessas relações consumeristas. E, como servidor público, nós somos obrigados a informar a população o que estamos fazendo. Muito bem. Entrevistamos Valdeni Santana aqui no Conexão Campina, conectando a fiscalização, a orientação com você. A partir de hoje, agradecendo a você, a partir de agora, e desejando que você siga com a programação da TV Nordestina. A gente volta lembrando a você, estamos toda quarta e sexta no ar, aqui no canal 179 e pelas redes sociais. É um prazer sempre estarmos juntos, desejando a todos uma ótima noite. Um abraço, tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.